Olá, congressistas! Sejam bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Luana Beatriz Camelo e sou aluna de graduação do curso de farmácia do Centro Universitário Unifacisa. Também faço parte da comissão do CONCAF. É com prazer que apresento a vocês a professora e doutora Giovana Calisto, que irá apresentar a palestra intitulada Sistemas Mucoadesivos para a Administração Bucal de Fármacos. A professora Giovana é farmacêutica, mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas Unesp, pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Odontologia Unicamp, atua na pesquisa e desenvolvimento de sistemas mucoadesivos para a administração bucal de fármacos. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disponibilidade para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal no YouTube e conhecer a nossa área de associados no site concaf.com.br. Boa palestra! Olá pessoal, eu sou a Giovana Calisto e hoje eu vou apresentar para vocês a minha palestra intitulada Sistemas Mucoadesivos para Administração Bucal de Fármacos. A minha palestra será dividida em 3 partes. A primeira eu falarei um pouco sobre a administração bucal de fármacos, a segunda sobre sistemas mucoadesivos com enfoque maior em sistemas precursores de cristais líquidos e por último falarei um pouco sobre mucoadesão. A administração bucal de fármacos, segundo a Anvisa, é a administração na cavidade bucal ou numa parte específica da cavidade bucal, como a gengiva, o palato, a língua e os dentes, como podemos ver nessa ilustração. Ela possui inúmeras vantagens, entre as quais, sendo a principal, que ela pode ser usada tanto para o tratamento de doenças tópicas e sistêmicas, devido ao seu ótimo suplemento sanguíneo. E dessa forma, o efeito de primeira passagem será evitado. O efeito de primeira passagem ocorre quando o medicamento é administrado pela via oral e atingirá o estômago ou o intestino, onde será absorvido pela veia porta hepática e que levará esse fármaco até o fígado. No fígado, ele será metabolizado e apenas uma pequena quantidade de fármaco atingirá a circulação sistêmica. Quando esse medicamento é administrado pela via tópica oral, ele será absorvido diretamente pela circulação sistêmica e dessa forma ele não será metabolizado pelo fígado. E assim, a biodisponibilidade dele será aumentada e seu início de ação será mais rápido também. Essa via também possui outras vantagens, como ela não é uma via invasiva, ou seja, não provoca dor ao paciente, ela é de fácil aplicação e de fácil remoção. E dessa forma, é muito importante salientar aqui que se o paciente sentir qualquer tipo de efeito colateral, uma alergia ao medicamento, ele será facilmente removido. No entanto, essa via também apresenta inúmeras desvantagens, que estão relacionadas à função da mucosa oral. Uma das funções da mucosa oral é a função sensorial, ou seja, esse medicamento terá que ter um sabor agradável ao nosso paladar. Além disso, a mucosa oral também tem a função da fala, da mastigação, da deglutição, que envolve movimentos mecânicos que podem remover a forma farmacêutica do seu local de ação. Além disso, para ótima função da fala, da mastigação e da deglutição, há necessidade da secreção contínua da saliva. E dessa forma, isso também pode remover a forma farmacêutica do seu local de ação. E por fim, uma função muito importante da mucosa oral é a função de proteção contra substâncias tóxicas. No entanto, ela diminuirá a permeabilidade dos fármacos também por essa via. E essa função de proteção é devido, sobretudo, à estrutura da mucosa oral. A mucosa oral ela é dividida em 3 tipos: a mucosa mastigatória, a mucosa de revestimento e a mucosa especializada. A mucosa mastigatória está localizada no palato duro e na gengiva.
A mucosa de revestimento está localizada na mucosa jugal, na região sublingual, na parte inferior da língua, no palato mole e nos lábios superiores e inferiores. E a mucosa especializada está no dorso da língua. Estruturalmente, a mucosa oral é subdividida em epitélio estratificado e pela lâmina própria. A mucosa mastigatória, a lâmina própria, é ligada diretamente ao osso. E na mucosa de revestimento, ela é ligada à região de submucosa. O epitélio, tanto da mucosa mastigatória quanto da mucosa de revestimento, é formada por células que chamamos querastinócitos, que são unidas umas às outras por estruturas que são chamadas desmossomos. E dessa forma, isso diminuirá a permeabilidade dos fármacos. Além disso, a mucosa mastigatória apresenta essa camada de queratina, que também diminuirá mais ainda a permeabilidade dos fármacos. Além disso, na camada estratificada da mucosa mastigatória e da mucosa de revestimento, existem organelas que secretam material lipídico no espaço intercelular que aumenta ainda mais a coesão das células epiteliais, e isso faz com que ocorra a diminuição da permeabilidade dos fármacos. E uma última desvantagem da administração bucal é relacionada à sua área de absorção limitada. Dessa forma, medicamentos que necessitam de altas doses é prejudicada por essa via. Então, diante desse desafio da barreira da mucosa oral, da função de mastigação, fala e deglutição e da secreção contínua da saliva, que podem levar à remoção da formulação do seu sítio de ação, há necessidade de novas formulações para administração bucal eficaz. Dessa forma, nós farmacotécnicos temos que pensar no delineamento de uma forma farmacêutica que aumente a permeação dos fármacos, que mantenha essa formulação na sua posição na cavidade oral e que seja biocompatível. Entre diversas técnicas, né, a nanotecnologia tem se sobressaído. Mas o que é a nanotecnologia? É a manipulação intencional, manufatura ou escolha de um material que tenha pelo menos uma dimensão e escala de até 1000 nanômetros. Ou seja, o que está naturalmente no ambiente em tamanho nanométrico não é classificado como um material nanométrico. No campo da farmácia, existem os sistemas nanoestruturados de liberação de fármacos, como as nanopartículas poliméricas, os dendrímeros, a ciclodestrina, os nanocarreadores lipídicos e os sistemas líquidos cristalinos, que é objeto dessa pesquisa. Aqui eu coloquei uma escala nanométrica para vocês observarem que uma nanopartícula é menor que uma bactéria e um dendrímero é menor que um vírus. Mas o que tem de especial nesse tamanho nanométrico? Sem dúvida nenhuma, é a área superficial aumentada. Como podemos ver aqui nessa figura, um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro tem um total de superfície, de área superficial, de 6 centímetros quadrados. Agora, se você dividir esse mesmo cubo em vários cubinhos de 1 milímetro cúbicos, a área superficial será aumentada em 10 vezes. Agora, se você divide esse mesmo cubo em vários cubos de 1 nanômetro, nanômetros, a área superficial dele será 60 milhões de centímetros quadrados, ou seja, muito maior. E isso leva, então, ao aumento das biointerações do fármaco com o organismo. Além disso, o sistema nanoestruturado de fármacos consegue manter a liberação, controlar, né, a liberação do fármaco na faixa terapêutica, sem atingir uma faixa tóxica e também sem atingir uma faixa
subterapêutica. Além disso, né, o sistema nanoestruturado consegue direcionar o fármaco para o seu sítio de ação, através do direcionamento passivo, né, através do efeito de permeação e retenção aumentado, onde o tecido inflamado apresenta fenestrações que conseguem onde as nanopartículas conseguem ser acumuladas nesse espaço intersticial, diferentemente do que ocorre no tecido normal. Além disso, ocorre também, esse fármaco também poderá ser direcionado através do direcionamento ativo, onde ocorre a modificação da superfície dessas nanopartículas por ligações de ligantes que têm atração para o seu sítio de ação. Então, o sistema nanoestruturado de liberação de fármacos consegue melhorar a biodisponibilidade do fármaco, mantém o efeito do fármaco no tecido por mais tempo, portanto, diminui o número de doses e aplicações e assim reduz os efeitos colaterais. Então, agora eu falarei um pouquinho sobre os sistemas precursores de cristais líquidos, que também são chamados de microemulsões. Então, o que são microemulsões? São sistemas líquidos, oticamente isotrópicos e termodinamicamente estáveis, que têm um tamanho de gota entre 5 nanômetros a 140 nanômetros. Eles são formados por água ou uma fase polar, óleo ou uma fase apolar e tensoativo. Os tensoativos são moléculas que têm uma cabeça polar e uma cauda apolar, que ao atingir a concentração micelar crítica, esse CMC, formará gotículas que podem ser gotículas óleo em água ou água em óleo. Portanto, isso é benéfico porque pode-se incorporar tanto fármacos lipofílicos quanto fármacos hidrofílicos. Além disso, esses tensoativos conseguem se autoagregar em agregados do tipo lamelar, do tipo hexagonal e do tipo cúbico, dependendo do valor do seu parâmetro de empacotamento crítico. E dessa forma, esses tipos de agregados são classificados como cristais líquidos. O tensoativo mais utilizado pelo meu grupo de pesquisa é o procetil, que é um tensoativo não iônico, formado pela mistura de álcool cetílico, óxido de etileno e óxido de propileno, que forma então o álcool cetílico etoxilado e propoxilado, que é também chamado de procetil. Ele tem características emolientes, umectantes e emulsificantes, que são muito benéficas para a administração bucal de fármacos. Então, o tensoativo, por ter essa cadeia apolar e uma cabeça polar, a gente consegue, então, incorporar tanto uma fase aquosa ou uma fase oleosa. E com uma estratégia para aumentar a mucoadesão dos sistemas líquido-cristalinos é a incorporação de uma dispersão de quitosana como fase aquosa, porque a quitosana, ela aumenta a mucoadesão, é um polímero que aumenta a mucoadesão da formulação pela mucosa oral através de interações eletrostáticas com a saliva, que é carregada negativamente. E como fase oleosa, nós podemos incorporar o ácido oleico, que é um promotor de permeação que desestabiliza a camada lipídica da membrana e isso aumenta, então, a permeação dos fármacos. Então, a estratégia de utilizar como fase aquosa a quitosana, como fase oleosa o ácido oleico e o tensoativo procetil faz com que, então, a formulação consiga aumentar a permeação dos fármacos, manter a sua posição na cavidade oral através de ligações mucoadesivas eletrostáticas e também é uma formulação biocompatível, pois esses componentes não são tóxicos para o organismo humano. Mas qual é a porcentagem de água, óleo e tensoativo que formam essas microemulsões? E essa resposta a gente revela através do diagrama de fases, da construção do diagrama de fases, que é esse triângulo equilátero, onde a lateral direita
apresenta as porcentagens de tenso ativo, a lateral esquerda, as porcentagens de fase aquosa e o vértice inferior, o lado, né, inferior, é a porcentagem de fase oleosa. Então, por exemplo, esse ponto 31 apresenta 40% de tenso ativo, 30% de fase aquosa e 30% de fase oleosa. Então, nós construímos essas 54 combinações e depois a gente classifica, né, visualiza essas 54 formulações no microscópio de luz polarizada, que é uma ferramenta para identificação primária de microemulsões e sistemas líquidos cristalinos. A gente coloca uma gotinha da formulação na lâmina, cobre com a lamínula. Se a formulação for uma formulação líquida, transparente, como podemos ver aqui na figura, e ao ser visualizada no microscópio de luz polarizada, a gente observar esse campo escuro, ela será então classificada como microemulsão. Agora, se a formulação for uma formulação líquida, translúcida, como essa formulação, e no microscópio de luz polarizada nós observarmos estruturas em forma de cruz de malta, ela será classificada como sistema líquido cristalino lamelar. Agora, se ela for uma formulação viscosa, transparente, como essa formulação, e no microscópio de luz polarizada observarmos estruturas em forma de estrias, ela será então classificada como sistema líquido cristalino hexagonal. Agora, se ela for uma formulação viscosa, e no microscópio de luz polarizada observarmos um campo escuro, ela será classificada como sistema líquido cristalino cúbico. Então, depois que a gente observa 54 formulações no microscópio de luz polarizada, nós delimitamos as regiões encontradas. Então, aqui a gente observa uma região de microemulsão, uma região de sistema líquido cristalino, uma região de separação de fase e uma pequena região de emulsão. E para a administração bucal, é interessante a gente selecionar uma formulação que esteja na transição de uma microemulsão, que é uma formulação líquida, para um sistema líquido cristalino, que é uma formulação viscosa, com adição de água. Ou seja, com o aumento da quantidade de água, aumentará a viscosidade da formulação. Isso é interessante para a administração bucal de fármacos, porque ao administrar uma formulação líquida, ela entrará em contato com a região bucal, absorverá então a água vinda da saliva, tornando-se viscosa dentro da boca. Ou seja, a incorporação de saliva, a diluição da formulação com saliva, aumenta a viscosidade dessa formulação. Então, a gente faz essa avaliação também in vitro. A gente prepara a saliva artificial, incorpora, né, 30% da saliva da formulação, formando então uma formulação F30, depois incorpora mais 70% de saliva nessa formulação, originando então a formulação F100. Nós observamos no microscópio de luz polarizada e observamos então que da F a F100, com a incorporação da saliva artificial, ocorre então a formação de sistemas líquidos cristalinos com aumento da viscosidade. Além disso, outra técnica interessante para observar e ter certeza dessas formulações é através do SAX, que é o espalhamento de raio-x a baixo ângulo, que são medidas de dispersões de luz para determinar o tamanho da micela dos agentes surfactantes. Então, a gente confirma as estruturas
que as estruturas observadas no microscópio de luz polarizada pela periodicidade dos picos. E, além disso, também mostra o tamanho nanométrico da formulação. Então, aqui, se um pico for alargado, nós dizemos que é uma formulação, uma microemulsão. Então, a gente confirma, né, que a formulação é uma microemulsão. E se tiverem, né, essa periodicidade de picos, nós confirmamos que a estrutura é um sistema líquido hexagonal. E dessa forma a gente também confirma que a formulação, que a microemulsão, essa microemulsão desenvolvida, no caso, né, agiu como precursor de cristal líquido. Como podemos ver aqui na figura, então, a formulação é uma formulação líquida, que ao incorporar 30% de saliva, ela aumenta a sua viscosidade, como podemos ver. E ao absorver 100% de saliva, também ela continua viscosa. Então, comprovando, então, que com a adição de saliva ocorre o aumento da sua viscosidade. Agora, por último, falaremos um pouco de mucoadesão. A mucoadesão, então, é a interação entre a formulação e a camada de mucina localizada numa superfície de uma região mucosa. Ela ocorre por dois passos, né, principais: o contato e o entumecimento da formulação ao atingir, né, a camada de mucosa. E depois ocorre a interpenetração e a formação de ligações mucoadesivas entre a formulação e essa camada de mucina. E essas ligações podem ser através de vários mecanismos, né, como o mecanismo de adsorção, que é através de ligações de hidrogênio ou de sulfeto. Também pode ocorrer através da hidratação da forma farmacêutica, então ocorre o entumecimento da forma farmacêutica na mucosa, e aí ela fica mais ligada à região de mucosa. Através da difusão, né, dos polímeros, né, entre os polímeros da formulação e a mucina, né, o polímero da mucina, por mecanismos mecânicos, onde há deposição da formulação entre as papilas, por exemplo. Como havia falado da quitosana, né, também pode ser um mecanismo de interação eletrostática e também um mecanismo da molhabilidade, onde a diminuição do ângulo de contato da formulação com a mucosa oral aumenta a mucoadesão dessa formulação pela região. E como que a gente avalia, então, né, essa mucoadesão da formulação? Existem vários métodos, né, métodos reológicos, microscópicos, mas existem, sobretudo, o método de tensão, que é através do texturômetro. O texturômetro possui um braço móvel, né, e uma base fixa, que permite avaliar as diferentes etapas do mecanismo de mucoadesão, como o contato e a força de interação, e assim mimetiza a condição mais real da mucoadesão. A sonda utilizada no nosso laboratório é a sonda A/MUC, onde pode se fixar tanto formulações líquidas ou viscosas, porque ela possui essas ranhuras, né? E também padronizar a quantidade de formulação utilizada. Então, ela pode ser utilizada tanto para formulações líquidas quanto para formulações viscosas. E também tem o dispositivo fixo, né, para fixação do epitélio da mucosa jugal, que é essa mesinha, onde a gente coloca o epitélio preparado da mucosa jugal de suínos. Então, a gente prepara a mucosa jugal. Então, a mucosa jugal ela é utilizada porque ela histologicamente, estruturalmente, tem composições similares ao tecido humano. Então, essa partezinha aqui destacada pela seta verde. Então, a gente retira essa mucosa jugal com a ajuda de um bisturi, como podemos ver aqui na figura. Depois, nós colocamos em banho-maria por 3 minutos a 62 graus. E depois retiramos só o epitélio dessa mucosa jugal. E colocamos aqui em banho em PBS até o momento do experimento.
Depois a gente coloca essa mucosa, esse epitélio, a gente estica bem ele na mesinha, né, no dispositivo de mucoadesão, fechamos a mesinha, rosqueamos, né, e colocamos ela em imersão em saliva a 37 graus. Aqui está um videozinho para mostrar para vocês como que eu preparo. Vai fechando a mesinha. E depois a gente colocando esse dispositivo em um becker com saliva a 37 graus. E depois inicia-se o teste de mucoadesão, onde padronizamos no nosso laboratório uma velocidade de contato a 2 milímetros por segundo, uma força de contato por 0,552 newtons e um tempo de contato de 10 segundos. Então, aqui é o experimento já sendo feito. A sonda, então, desce, vou colocar de novo, a sonda desce, entra em contato com a formulação aqui na mesinha, depois de 10 segundos ela sobe, e o equipamento mede tanto o trabalho de força de mucoadesão, quanto o pico da força mucoadesiva. Então, aqui a ponta desse gráfico é o pico da força mucoadesiva, que é a força máxima necessária para ocorrer o destacamento entre a formulação e a mucosa, e o trabalho da força de mucoadesão, que é a área sob a curva da força versus o tempo. Segundo a literatura, é a medida mais apropriada para comparar a mucoadesão entre as diferentes formulações, porque mede o comportamento da formulação durante o tempo de deslocamento. E, além disso, essa unidade pode ser convertida para joules, mostrando a energia necessária para destacar as duas superfícies. Aqui, então, eu trouxe para vocês um resultado de uma pesquisa minha, publicada em 2017, onde eu desenvolvi 4 tipos de sistemas líquidos cristalinos e comparei, né, com a formulação comercial. E nós observamos que com a transformação da microemulsão para um sistema de líquido cristalino, com o aumento da saliva, ocorreu o aumento da mucoadesão dessa formulação. Então, a presença da saliva aumentou a mucoadesão da formulação inicial. E, além disso, nesse estudo publicado, né, no ano passado, em 2021, a gente conseguiu comprovar aqui que o fármaco incorporado em sistemas líquidos cristalinos aumentou, né, o sistema líquido cristalino promoveu um aumento da permeação desse fármaco quando comparado com esse mesmo fármaco em solução. Então, nós conseguimos provar que o sistema precursor de cristal líquido mucoadesivo para administração de fármacos, bucal de fármacos, é uma valiosa estratégia para a administração de fármacos por essa via. Aqui tem algumas referências, e eu agradeço muito a presença e a atenção de todos.